Olá, pessoal. Então, aulas passadas a gente lidou com as equações de segunda ordem e a gente focou só nas lineares e viu que é mais complicado que as de primeira ordem, né? Então, a gente ainda não resolveu elas, está resolvendo pouco a pouco. E a gente começou resolvendo as homogêneas, né? A gente viu, o teorema principal que a gente viu da última vez, é dizer que a solução geral da homogênea de segunda ordem é um plano. Resumidamente, esse é o resultado que a gente viu. É um plano passando pela origem, ou seja, o zero é uma solução sempre da homogênea. Né? E para descrever esse plano, a gente precisa de um par de soluções especiais, que a gente chamou de soluções fundamentais, né? Que como são vetores não proporcionais, né? São funções não proporcionais. Esse é o resultado, e esse resultado aqui demorou, foi a semana inteira passada para chegar nesse resultado, e ele ainda não diz para a gente como é que acha esse par de soluções fundamentais. Ainda assim, a gente viu que é um resultado importante. Né? Permite a gente entender como são essas soluções antes mesmo de resolver, Adel, que é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante em matemática. Antes de você resolver, você já saber a cara da solução. Foi isso que a gente conseguiu. O fato de ser um plano, ter duas dimensões, tem a ver com a ordem, ser segunda ordem. A gente vai ver que para ordem superior, terceira, quarta, quinta, se a equação for linear, tem uma figura geométrica parecida, de terceira ordem, em vez de ser uma coisa de dimensão 2, passando pela origem, vai ser uma coisa de dimensão 3, passando pela origem, e assim em diante. E vai ter conceitos análogos de soluções fundamentais que vão corresponder aos eixos desse espaço de solução. Beleza? É o que a gente comentou da última semana, é um jeito geométrico de ver, então a gente vai começar a usar mais esse tipo de palavreado, falar de espaço das soluções quando a gente pensa na solução geral. Uma outra maneira de entender por que isso aqui é um plano, por que tem duas dimensões, é olhando para os problemas de valores iniciais de segunda ordem. Então vamos pegar o que seria um problema de valor inicial de segunda ordem para equações homogêneas, que são a que a gente viu até agora. É o seguinte, problema de valores iniciais precisa do quê? Precisa de uma EDO, faltar espaço para mais aqui. Então, segunda ordem. Não estou falando de PVI homogêneo, então é porque aqui não tem forçamento. Mas a EDO é um dos componentes do PVI, né? Além da EDO, o que eu preciso mais? Das condições iniciais, certo? Para a primeira ordem, a gente viu que a gente precisava de uma condição inicial. E aí, o lance é você perceber que para a segunda ordem, você tem duas constantes arbitrárias, né? Que dependem dessas, que são que você combina essas soluções fundamentais. Então é natural, na verdade, que para determinar essas constantes arbitrárias, que agora são duas, você vai precisar de duas condições iniciais. E como são essas condições iniciais? É assim, uma condição inicial na y e uma condição inicial na derivada de y. Beleza? E para ser o que a gente chama de condição inicial, elas têm que ser no mesmo instante. Em geral, esse instante é um instante zero. Mas não precisa ser zero, pode ser qualquer instante, desde que seja o mesmo, tanto em y quanto na derivada. Você fixa essa condição inicial, chamar isso aqui de y0, isso aqui de y1. Beleza? Isso aqui é sempre legal você fazer analogia com problema mecânico. Né? Se aqui é um problema mecânico, você tem uma equação que descreve
seu movimento mecânico, que vai vir da segunda lei de Newton. Isso dá todos os movimentos possíveis, e aqui vai dar um plano de movimentos possíveis, ou seja, tem duas constantes arbitrárias. Para determinar desses movimentos possíveis, você escolher um, pensa isso aqui que é a trajetória, uma queda de um massa-mola, por exemplo, né, que é a segunda ordem. Então, para determinar a trajetória do massa-mola, você precisa saber a posição inicial que você largou ele, que é isso aqui, e você precisa saber se você largou ele com alguma velocidade inicial, né? Se você simplesmente puxou o massa-mola e soltou, ou se você puxou e depois deu um peteleco. Então, pensa nisso aqui sempre como posição inicial e como velocidade inicial, dado um movimento mecânico, escrito pela segunda lei de Newton. E uma posição inicial, uma velocidade inicial, a ideia é que a partir daí você determina das possíveis trajetórias, das possíveis soluções, dos possíveis movimentos, você escolhe um. Beleza? E é isso que a gente vai, essa é a ideia. A ideia do PVI são as condições que você precisa fixar para determinar uma única solução. E é isso que a gente vai provar, que essa ideia funciona para os PVIs homogêneos. Ou seja, o que a gente vai provar? Que esse PVI homogêneo de segunda ordem possui uma única solução. Solução única. Tá? Uma vez que eu fixo esse tipo de condição, só tem uma solução. Beleza? É uma coisa simples de mostrar, mas de novo, não é tão simples quanto primeira ordem. Então vamos fazer. O que eu tenho que fazer? Para demonstrar isso aqui, é a maneira que a gente resolve PVI. Como é que a gente resolve PVI? Pega a CDO, primeiro pega a solução geral. Ah, mas como é que eu vou pegar se eu não tenho? Ué, pega isso aqui, a gente sabe que a solução geral dela é isso aqui. Então a solução geral, mesmo sem saber quem é, eu sei que é dessa forma. Combinação de duas fundamentais. Certo? E aí, para dessas soluções eu determinar uma, eu tenho que escolher essas constantes arbitrárias. Como é que eu vou escolher as constantes arbitrárias? Escolher as constantes arbitrárias que satisfazem as condições iniciais. Então eu tenho que vir aqui e calcular minha solução geral no instante inicial. Instante inicial é o instante que eu estou dando minhas condições iniciais, tá? Então isso vai ser... Acho que vai ficar melhor se eu fizer esse instante inicial em essa mesma cor aqui. Vai ser a y1 calculada nesse instante, y2 calculada nesse instante. Beleza? E o C1 e C2. Lembra que aqui o C1 e C2 são quem eu quero determinar. Determinar a solução do PVI é determinar o C1 e C2. Beleza? Então a gente começa a enxergar aqui o C1 e C2 como as variáveis. Apenas com essa equação, apenas com uma equação, não dá para determinar C1 e C2. Né? C1 e C2, ó, quando você pegar o instante inicial T0, botar aqui, isso aqui vai dar um número, isso aqui vai dar um número. E aí, isso aqui vai dar um número também. Então, isso aqui vai ser uma equação algébrica para o C1 e C2. Só que ela não determina C1 e C2. Né? Uma equação só, para duas incógnitas, não determina. Mas eu tenho outra, né? Eu tenho a condição inicial também na velocidade. O que você faz? Deriva a solução geral. Você deriva também, né? Porque aqui é tudo constante. Constante sai da derivada. Deriva primeiro, depois vai lá e calcula no T0
E aí, de novo, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. E C1 e C2 são as minhas incógnitas. E essa equação sozinha também não determina C1 e C2, tá? Mas a ideia é, opa, olhar para essas duas equações juntas. Então, isso aqui vai me dar um sistema para C1 e C2. E se eu der sorte desse sistema ter solução, eu vou determinar minha solução geral. Se esse sistema tiver solução única, então o PVI vai ter solução única. Percebe? Resolver o PVI é achar o C1 e C2 a partir dessas equações. E aí aquelas horas de matemática você tem que olhar através da sopa de letrinhas que tem aí e perceber o que eu tenho de importante aí. O que eu tenho de importante é um sistema linear, né? Tem aí um sistema linear. E aí quem não fez IAL, está fazendo, ou fez e não lembra, vai dando uma revisada já, porque essa parte do sistema linear vai ser muito importante para as equações diferenciais lineares. Então, né? Tem um sistema linear. Deixa eu dar uma revisada rápida aqui. Sistema linear, a gente, em geral, usa um 2 por 2. Tem as minhas incógnitas, né? x, y. Tem os meus coeficientes. Agora eu vou para... Certo? E pode ter valores aqui que tem uma função parecida com o do forçamento. Sistema linear é isso aqui. Beleza? E aí, como é que eu resolvo o sistema linear? Bom, tem várias maneiras, né? Eu vou fazer aqui rapidamente. A maneira mais inteligente e que sempre funciona é aquela ideia assim: vou isolar o x. Como é que eu isolo o x? Posso tentar fazer o seguinte: elimino o y. Para eliminar o y, o que eu faço? Tem um truque velho e muito inteligente que é multiplicar de cima por d, a de baixo por b. Multiplica de cima por d, que é o que está aqui, a de baixo por b, que é o que está aqui, e faz a diferença. Se eu fizer isso, vai sumir o y, né? Vai ficar AD menos BC x. E aqui some, né? Fica dby menos bdy. Isso aqui desaparece. E sobra só o outro lado, que vai ficar ED menos BF. Então, o bacana de fazer isso aqui é que, ó, o y some. E aí fica uma equação só para o x. E dá para resolver essa equação para o x? Dá. Dá se isso aqui for diferente de zero. Mas quem é isso aqui? Isso aqui é justamente o que a gente chama de determinante, né? Então, isso aqui é o... A gente denota assim, ó. É uma notação isso aqui. Tá? Eu só de fazer cruzado assim. E acontece que isso aqui também é um determinante. Né? Isso aqui é um determinante. Se eu botar B aqui e D aqui, deixa eu usar outra cor para o EF. Fica assim, né? Vou botar essa cor aqui também, fica melhor. Então, aparece determinante dos dois lados, né? Então, se esse cara é diferente de zero, eu consigo determinar o x unicamente. Né?
É só dividir. Então, a gente tem isso. E se isso aqui é diferente de zero, eu consigo resolver para o x, certo? Esse é o determinante, que a gente chama de determinante do sistema, dividido pelo determinante do sistema, trocando a primeira coluna por esse EF aqui. Então isso aí, com certeza, vocês já viram. Talvez vocês não tenham percebido que a demonstração é tão simples. E é, simples assim. Beleza? Então, por isso que a gente fala, né? Se o determinante do sistema é diferente de zero, o sistema tem uma solução única e você mostra a solução. É essa daqui. Então, só tem essa, não tem outra. Beleza? A mesma coisa que você fez para o x, você pode fazer para o y. Né? Aí, para fazer por y, o que você tem que fazer é eliminar o x. E eliminar o x é você... Como é que você elimina o x? Multiplica o de cima por c e o de baixo por a. Faz esse menos esse. Se você fizer y, eu deixo para vocês fazerem, divertido, vai acontecer um negócio parecido, vai para esse lado de cá o mesmo determinante vezes o y. O x vai morrer, claro, porque é o que você escolheu para isso. E do lado de cá vai ficar um pouco diferente. Vai ficar o mesmo determinante do sistema, mas agora você vai trocar a segunda coluna. Por quê? Faz a conta e você vê. Beleza? E é a mesma coisa, né? Se esse determinante, então, é não nulo, você consegue também achar o y, logo o sistema vai ter solução única. Beleza? Bom, isso aqui para... A gente está fazendo a demonstração por caso 2 por 2, né? Então, agora o EF entra aqui. Essa conta eu não fiz, eu deixo para vocês fazerem. E a gente vai usar isso aqui. Beleza? Então, isso aqui é o tipo de coisa que vocês têm que entender bem. Principalmente caso 2 por 2, que é o que a gente mais vai usar aqui. Inclusive entender isso aqui. Isso aqui vai ser usado mais adiante. Sem necessariamente isolar o y. Mesma coisa aqui. A gente vai usar mais adiante. Sem necessariamente isolar o x. Vocês percebem que vem de ideia simples, né? A ideia de você pegar um sistema... É o que a gente costuma fazer quando tem números, né? Ah, vamos tentar eliminar y, vamos tentar eliminar x. Mas se você fizer isso, em geral, você obtém essas fórmulas aí para soluções usando determinantes, beleza? Para 2 por 2 é tranquilo fazer. Para 3 por 3, 4 por 4 já dá mais trabalho. Mas a ideia é sempre a mesma. Você usar, tentar eliminar variáveis para isolar uma. Algum curso que vocês fizerem de álgebra linear, talvez álgebra linear 2, na matemática tem um curso de verão de álgebra linear 2, que é dado com frequência. Vocês vão ver isso, como é que é 3x3, 4x4 e demonstrar essas coisas que às vezes é muito ensinado, muito jogado. Né? Mas de todo modo, qual é o exemplo primeiro e mais importante para começar? Esse aqui, 2x2. Tá? Por quê? O lance é perceber o que apareceu para a gente agora é um sistema 2x2, só que aqui, ó. Quem são nossas incógnitas aqui? Agora nossas incógnitas são o C1 e o C2. Né? Por mais que a gente esteja acostumado a escrever incógnita do lado direito, aqui elas apareceram do lado esquerdo. Tá? E tudo bem. Aqui é o nosso X, aqui é o nosso Y. Então essa aqui, tá vendo? Tudo na mesma coluna. X, Y, X, Y. Então se essas são nossas incógnitas, para saber se eu consigo resolver esse sistema linear, e perceber que isso aqui é um sistema linear também. Né? Quem são os coeficientes? Esses caras aqui. É a matriz do sistema, né? E quem são os caras do lado de lá? O forçamento. São esses valores aqui. Beleza?
E aí, para saber se esse sistema tem ou não tem solução, eu tenho que olhar para o determinante. Qual o determinante desse sistema? É um sistema para C1 e C2, né? É só olhar aqui, né? É Y1, tudo calculado no T0, então eu vou deixar o T0 para colocar no final. É isso aqui. Determinante é isso aqui, calculado no... todo mundo calculado no T0. Então, para achar C1 e C2, é esse sistema com esse determinante. Mas, opa, a gente já viu esse determinante. Quem é esse determinante? É exatamente o Wronskiano das minhas soluções fundamentais, calculado nesse instante inicial. Beleza? Mas Wronskiano de soluções fundamentais é sempre diferente de zero. Né? Por quê? Porque elas são fundamentais. Ou seja, se o Wronskiano é diferente de zero, é porque esse determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, dá para resolver esse sistema e a solução é única. Se eu quiser, inclusive, eu sei achar que C1, eu sei a cara do C1 e sei a cara do C2. Só que aqui nem precisa. O que eu preciso aqui é saber, ó, o sistema tem solução única para C1 e C2. Beleza? E se o sistema tem solução única para C1 e C2, logo só tem dessas soluções, só tem uma que satisfaz essas condições iniciais. Logo eu posso dizer que o PVI tem solução única. Beleza? Então isso é bem simples, legal, usa os conceitos que a gente viu. E reafirma essa nossa ideia, né, que se eu dar condições iniciais tem uma única solução. É aqui a ideia, de novo, a ideia do determinismo. Né? Uma ideia muito importante em física e em ciência em geral. Se eu sei descrever a evolução de um processo e sei as condições iniciais adequadas, que são, né, você especificar, nesse caso, especificar posição e velocidade inicial no mesmo tempo, então só tem uma trajetória possível, não vai ter outra. Beleza? E é isso daqueles resultados que, você demonstra assim, como é que você usa? Mesma coisa, você tem uma equação concreta com condições iniciais dadas, como é que você resolve o PVI? Primeiro acha a solução geral, depois substitui as condições iniciais para determinar as constantes. Só que você já sabe de antemão, por causa desse resultado, que você vai achar essas constantes e só vai ter um par, só vai ter um C1 e C2 que satisfazem isso aqui. Então, se você não achar essas constantes, ou se você achar mais de uma, alguma coisa está errada. Né? Porque o PVI homogêneo, com as condições iniciais adequadas, tem solução única. Beleza? Logo, logo a gente vai generalizar isso para o PVI não homogêneo, que a demonstração é muito parecida. A gente não fez isso ainda porque, por enquanto, a gente só sabe resolver a equação homogênea, né, que é dada por esse plano de soluções. Então, o próximo passo é, e agora? E a equação não homogênea? Como é que a gente faz? A gente vai ver na próxima aula.